Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Amanda, eu sou bióloga e faço doutorado na USP de Ribeirão Preto. Eu trabalho e estudo o sistema imune, que é o sistema de defesa do nosso corpo, que vai tentar proteger a gente de doenças, como doenças causadas por vírus, por fungos, bactérias, protozoários e etc. Hoje eu vim aqui falar para vocês do projeto Saúde Ativa Rio Claro. Eu vim a convite do NAFES, falar um pouquinho sobre coronavírus e a vacina do coronavírus, tá bom? Bom, o coronavírus que está causando essa pandemia, ele se chama SARS-CoV-2. Esse vírus, ele começou a infectar humanos no final do ano passado, em 2019. E por isso a doença causada por esse vírus se chama Covid-19. O 19 é por causa do ano passado, do ano de 2019, tá? Como que aconteceu a primeira infecção desse vírus nos seres humanos? Nós que somos seres humanos, a gente tem a mania de entrar nas matas, de entrar em contato com um animal selvagem, e caçar, e ir lá fuçar no lugarzinho dos animais selvagens. E foi isso que aconteceu lá na China. Uma pessoa chinesa, ela entrou numa mata e ela entrou em contato com um animal, que foi ou um morcego ou um pangolim. Um pangolim é um animalzinho que tem lá na China. Esses animais, eles já eram infectados com um vírus parecido com o SARS-CoV-2. Então, num dado momento, um ser humano entrou em contato com um animal infectado com vírus e esse vírus ele começou a infectar os humanos. Então o vírus passou dos morcegos e os pangolins para os seres humanos. Esse vírus, o SARS-CoV-2, né, ele começou então, ele tem uma grande capacidade de ser transmitido para outras pessoas e ele dura muito tempo em superfícies, como plástico, papel, papelão, no próprio chão. Então é um vírus que a transmissão dele é muito eficaz, ele consegue muito facilmente passar de uma pessoa para outra pessoa. Então lá na China o vírus começou a se espalhar para várias pessoas diferentes. E as pessoas que estavam lá na China e que foram infectadas, elas viajaram para outros lugares, para outros países. Quando essas pessoas elas viajaram para outros países, elas levaram o vírus com elas. E esse vírus começou a ser espalhado em vários lugares e para vários países diferentes. Por isso que a gente está vivendo uma pandemia. Pandemia significa que o vírus ele se encontra em vários países do mundo, vários países diferentes. Tá bom? Bom, como que esse vírus, o SARS-CoV-2, ele funciona? Esse vírus, quando a gente conversa de pertinho com uma pessoa que está infectada e essa pessoa ela tosse, ela espirra ou ela fala de uma maneira com que a saliva dela ou alguma secreção, ela entra em contato com a gente, ou quando as nossas mãos estejam com o vírus, caso a gente toque num corrimão, na maquininha do supermercado, em algum lugar no poste da rua, algum local que tenha o vírus, e a gente leve o vírus até a boca, o nariz e aos olhos, esse vírus ele tem uma capacidade muito grande de se ligar às células da mucosa. Mucosa é esse tecido, é essa pelinha que a gente tem aqui na boca, no nariz e dentro dos olhos. Quando o vírus ele se liga nas células da mucosa, ele vai entrar, ele vai invadir as nossas células. E dentro das nossas células, ele vai começar a dar ordens para que as nossas células produzam muitos vírus. Então, as nossas células vão produzir e liberar muitos vírus, e esses vírus, eles vão infectar várias células diferentes. Esse processo de infecção, né, quando o vírus entra em várias células diferentes do nosso corpo, vai fazer com que o nosso sistema imune ele seja ativado para tentar combater o vírus. Dependendo do jeito como o nosso sistema imune ele for ativado, se ele tiver uma ativação
muito grande, ele vai gerar os sintomas mais graves da doença. E se ele tiver uma ativação que seja equilibrada, a pessoa vai ter os sintomas mais leves da doença. Então, vai depender do jeito que o sistema imune vai agir e vai ser ativado, que a pessoa vai ter os sintomas, ou sintomas mais leves, ou sintomas mais graves da doença, certo? Existe uma maneira de prevenir que a gente tenha os sintomas mais graves da doença. E essa maneira é através da vacinação, certo? Vários países do mundo estão testando, estão desenvolvendo vacinas, inclusive aqui no Brasil, que sejam eficazes para o coronavírus. Então, para desenvolver uma vacina, a gente precisa de vários testes diferentes. Então, primeiro é testado numa cultura de células, onde só um tipo de célula vai estar na cultura e aí a vacina vai ser testada. Depois, se der certo, se der algum resultado na cultura de células, essa vacina vai ser testada em animais, como ratos, camundongos, etc. Depois de ser testada em animais, essa vacina vai para a fase clínica, que é a fase de testes em humanos. Então, o primeiro grupo de humanos vai ser um grupo pequenininho, para ver se a vacina é segura e para ver se a vacina ela pode ser, se várias outras pessoas podem tomar vacinas. Então, depois se a vacina for aprovada nessa primeira fase da fase clínica, né, ela vai para a fase 2. Essa fase 2, ela vai abranger mais gente, então a vacina vai ser testada em mais pessoas, né, para ver se essa vacina também é segura e se tem um efeito, se essa vacina vai proteger a pessoa contra o coronavírus. Depois, se a vacina for aprovada nessa segunda fase, ela vai ser testada na fase 3, onde vai ser testada mais gente ainda para ver se essa vacina funciona de verdade. Existem algumas vacinas que já estão na fase 3, que é a última fase do teste. Inclusive, tem uma vacina que foi desenvolvida na Inglaterra, pela Universidade de Oxford, que já foi testada, já está sendo testada aqui no Brasil com profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, etc. Essa vacina, aparentemente, ela é segura e os pesquisadores vão acompanhar as pessoas que tomaram essa vacina, né, nesse teste, para ver se realmente a vacina funciona ou se não funciona. Como que funcionaria a vacina? O que é uma vacina que é uma vacina boa, que funcione? A vacina boa, ela vai gerar uma resposta de uma substância que o nosso sistema imune produz, que se chama anticorpos. O que são anticorpos? São proteínas que vão se ligar ao coronavírus, é uma substância que vai se ligar ao coronavírus. Quando o anticorpo se ligar ao coronavírus, ele vai impedir que o vírus entre nas células, vai dificultar a entrada do vírus nas células. Quando essa entrada é dificultada, então o coronavírus não vai fazer com que as nossas células produzam mais vírus para infectar novas células. E isso vai fazer com que o nosso sistema imune consiga destruir o vírus mais facilmente, sem causar a inflamação exacerbada, né? Essa inflamação exagerada, e sem fazer com que a gente apresente os sintomas mais graves da doença, que são esses sintomas de falta de ar, que a pessoa precisa ficar no hospital internada, etc. Certo? Então, existem muitos locais no mundo todo que estão tentando desenvolver uma vacina que seja segura. As vacinas que forem liberadas para a sociedade, elas já foram testadas muitas vezes, então elas são seguras, a gente pode confiar, né, que ela não vai fazer mal para a gente, porque ela passa por vários passos diferentes até chegarem na gente, até serem distribuídas, principalmente no SUS e nos laboratórios particulares, tá bom? Então, mesmo se a vacina for produzida ou nos Estados Unidos, ou na China, ou na Europa, ou no Brasil, a vacina, para ser distribuída, ela tem que passar por várias fases diferentes e ela só é aprovada se ela for realmente segura, tá?
Então, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para o pessoal, que eu posso tentar responder de outra maneira. E qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigada por vocês me ouvirem, viu? Beijo!